Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 27 de novembro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o professor Hélio Alite, consultor portuário, especialista no setor. Professor Hélio, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal em Foque. Prazer é todo meu. Nessa manhã, estamos indo quase para o final da primavera, não é? Sim. Daqui a pouquinho vamos encarar o verão que vem pela frente. Mas é uma manhã cinzenta dessa segunda-feira de Santos. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Não por isso, professor, nós é que agradecemos a sua presença. Eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, e de lá faz a sua saudação inicial. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também ao professor Hélio. Você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, você pode mandar perguntas. Obviamente, vamos falar muito sobre o setor portuário e você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, então é para você se inscrever em nosso canal. E também nas demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da Vivo E, e também nas demais plataformas de streaming. Muito bem, Fernando, muito obrigado aí pela presença. Fernando volta daqui a pouco com perguntas da própria redação e também perguntas dos amigos internautas e telespectadores ao nosso convidado, professor universitário Hélio Alite, que é consultor portuário, um especialista no setor. Professor, eu queria começar falando evidentemente sobre o porto e sobre a nova autoridade portuária. Temos aí, ela vai completar quase 6 meses, 6, 7 meses de gestão, e essa autoridade começou sendo nomeada pelo então ministro Márcio França, que, no entanto, deixou o cargo, sendo substituído pelo ministro Silvio Costa Filho, numa ação do presidente Lula, com o objetivo de conquistar aí mais apoio político no Congresso Nacional por meio do Centrão. O ministro Silvio Costa Filho pertence ao Partido Republicanos. Perfeito. Enquanto que Márcio França é do PSB. Márcio França foi transferido, foi para um outro ministério, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, de Empreendedorismo, Economia Criativa, e o ministro Silvio Costa Filho assumiu, mas manteve, basicamente, com uma outra alteração, a direção que havia sido nomeada pelo ministro Márcio França. Eu queria que o senhor, como especialista no setor, professor, fizesse uma avaliação da gestão, dessa nova gestão da Autoridade Portuária de Santos. Você falou coisas importantes, uma palavra-chave que foi ele manter mais ou menos o horizonte, para onde a gente estava indo, não é? Sim. Mas a minha primeira percepção do Silvio Costa Filho é de que ele não é exatamente um político como o Márcio França. O Márcio França estava muito mais integrado com a nossa realidade regional. Sim, claro. E aí nós perdemos um pouquinho, porque o Costa Filho ele vai ser um ministro muito mais importante, talvez, para outros portos que não o nosso. E o Márcio França tinha vamos dizer assim, um direcionamento. Os primeiros discursos, a gente se baseia muito por discurso, né? Claro. Infelizmente, alguns projetos ainda não saíram do papel. Eu vou brincar contigo aí, eu acho que o Papai Noel, ele já recebeu tanto pedido hoje da área portuária, que ele vai, só ele, né, para entregar um túnel, para entregar as obras todas, a revitalização do Valongo, a ampliação do terminal de passageiros, muita coisa. Tem muita coisa. E muitos recursos. Agora, o túnel está encabeçando aí a lista do PAC. Sim. Parece que é a grande obra que o presidente Lula pretende deixar como legado desse seu mandato, né? Parece que está encabeçando. É muito dinheiro.
são quase 6 bilhões de reais. De qualquer maneira, há dinheiro também na autoridade portuária, que já foi deixado pela gestão anterior. E, de qualquer maneira, o senhor acredita, aproveitando, professor Hélio, o senhor com toda a sua experiência, a sua bagagem no setor, que acompanha as atividades portuárias há tanto tempo, o senhor acredita que desta vez o túnel sai? Como diria o projetista do Titanic, quando o Titanic começou a afundar, perguntaram para o Thomas Andrews, se não me falha a memória, se o Titanic ia afundar. E ele pegou e respondeu o seguinte: é uma certeza matemática. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a conversa de túnel é uma conversa já centenária. Lembre-se de Enéas Marini, lá em janeiro de 1927, com a publicação na primeira página do jornal aqui de Santos, em que mostrava um projeto dele, de túnel submerso, né? Agora, por que vai sair a obra? Porque nós temos aí um aumento inegável da frota rodoviária, nós temos hoje um dos cruzamentos mais conturbados de toda a nossa costa. A travessia Santos-Guarujá é uma travessia muito conturbada. Sim. Não adianta você aumentar o tamanho de balsas quando a balsa não tem a prioridade em relação ao navio. Então, se você tem um movimento de manobras de entrada e saída maior, e é uma tendência que vai aumentar, sim, não é? Nós estamos aí com 30 manobras por dia, coisas absurdas assim de volume de carga. Agora a pandemia nós não paramos e tudo mais. Ou seja, a travessia ela vai se tornar nos próximos 2 anos um verdadeiro inferno regional. Então quem viu a balsa, quem viu a fila da balsa chegar lá no canal 6, vai se acostumar com ela chegando no canal 5. Especialmente nos feriados, mais do que era normal em carnaval e ano novo, assim por diante. Sim. Ou seja, nós temos que resolver isso. Porque não é possível a gente ter os 400 metros mais distantes do planeta. Você pode atravessar em 15 minutos, sim, e você pode atravessar em 5 horas ou pode não atravessar. Nós tivemos aí condições climáticas, nós tivemos várias situações em que não foi possível manter o serviço de travessia de balsas. Nós tivemos um supernavio que entrou aí com quase 460 metros de comprimento, que parou durante 3 horas a movimentação no canal só para a manobra dele. Naquele momento os práticos estavam experimentando vários métodos de atracação, né, para evitar que aquele navio perdesse o rumo e fosse se chocar em uma das margens. Então é uma certeza matemática, nós vamos ter que resolver. Nós não vamos conseguir aguentar o sistema hoje, essa obsolescência dessa travessia com balsas, que ambientalmente é um transporte muito ruim, né, é poluidor de um lado e do outro. Sim. Você tem uma fila de carros aí de 3, 4 quilômetros, que ela foi aumentando em pistas. Hoje você já não chega mais na ponta da praia de automóvel, você vai chegar na ponta da praia se você tiver que atravessar, caso contrário você tem que entrar no canal 7. E isso aí, a tendência é aumentar. Daqui a pouquinho nós vamos ter que... Esse bolsão, ele vai começar a recuar. Está ali perto dos clubes, e aí você tem uma configuração bem complicada. Pois é. Agora, professor, considerando-se então que o túnel vai acontecer mesmo, inevitavelmente, mesmo apesar do custo, mas há um empenho, evidentemente, do governo federal, também do governo do estado, né? Evidente, sem contar, é claro, das prefeituras, o apoio total. Mas isso vai trazer também, professor, um outro problema relativo à mobilidade, que é a questão do tráfego de caminhões. Sim. Porque, evidentemente, os caminhões vão circular pelo túnel, é óbvio. E, evidentemente, vão trafegar pela cidade de Santos para poder alcançar o túnel, né? Essa questão do tráfego pesado pela cidade, de que maneira equacionar isso? Porque a cidade também não pode ser penalizada, professor, por força disso. Esse foi uma conversa recorrente, né? Mas eu vou tranquilizar todos. Por incrível que pareça, não é o modal, não é o caminhão, e especialmente os caminhões pesados, que vão fazer essa travessia. Na verdade, são caminhões com contêineres vazios, é o chamado virada. Tá. Hoje forçosamente você tem que sair de Santos, fazer a volta em Cubatão, pegar a Piaçaguera e chegar em Conceiçãozinha. Sim, exatamente. É isso que acontece para contêineres cheios e vazios. Os contêineres cheios, eles têm uma outra configuração. Quando vem a carga, ela vem de São Paulo, ela já vem o que é certo para a margem direita. Ela não pode nem se atrever a
por alguma razão, ficaram Passaram para a margem esquerda, para algum pátio, alguma coisa do tipo. Ele já vem direcionado no sistema manchete imigrante para a margem direita. E, consequentemente, quem está lá para os terminais Santos Brasil, DP World, todos os terminais de grãos lá da margem esquerda, ele já vem pela Pirassaguera. Ele não tem que atravessar por debaixo, que por debaixo são os caminhões de virada. Que isso vai dinamizar muito mais, que hoje já acontece. E eles acabam criando funis, eles acabam criando situações de congestionamento nas entradas das cidades. Sim. Só os caminhões vazios. Junto com os caminhões cheios, evidentemente. Por outro lado, as ferrovias promoveram uma grande transformação dessa matriz. A questão de 8 anos atrás, a gente tinha 70% de caminhões para trazer o grão e 30% de trens. Sim. Isso inverteu. Nós temos hoje 70% do agronegócio de vagão. Via ferrovia. Via ferrovia. O que é bom. O que é bom, especialmente a celulose. Claro. Não é? Há 10 anos atrás a celulose chegaria aqui nesse porto. O papel, a gente tinha uma movimentação de importação e exportação de papel. Eles chegavam via caminhão. E isso hoje já mudou. Eles vêm essencialmente de trens. O que é bom. Aliás, o modal ferroviário tem que ser incentivado no Brasil, um país como o nosso, de dimensões continentais. Não cabe não termos um padrão de excelência no transporte modal ferroviário. Sim. Professor, eu vou chamar o Fernando de Maria, que o Fernando de Maria certamente tem várias perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Professor, o senhor está comentando do modal ferroviário, que tem dúvida do impacto, mas o senhor tem ideia, né, por isso existem situações a respeito da feira ferroviária, que vai ser implantada ali naquela área de Outeirinhos. Isso vai demandar, obviamente, algum tempo nesse aspecto. Gostaria de saber qual o impacto essa feira ferroviária vai trazer. O Porto de Santos, do lado da margem aqui de Santos, está sendo já trabalhado justamente nesse sentido. E, obviamente, quando a gente fala também do túnel, a gente não pode esquecer também que antes dele a gente tem um acesso na rodovia Anchieta Imigrantes, que é o mesmo aí, pelo menos ao longo das últimas 2 décadas. E a gente sabe que o processo é muito lento aí, licenças ambientais, enfim, até a gente conseguir aí a conclusão dessa obra. E a gente vê cada final de semana a situação mais tensa e mais complicada, especialmente para quem mora aqui no litoral, e tem apenas Anchieta, muitas vezes, para descer, e obviamente vindo dos caminhões, que ainda que a gente tenha o aumento do volume de carga transportada pelas ferrovias, a gente tem aí um impacto também significativo do aumento da demanda pelos caminhões nesse sentido. E a gente não vê, por outro lado, o governo do estado se movimentando, pelo menos uma coisa plausível, palpável, de alternativas já concretas para novas pistas, uma nova pista, pelo menos, dessa ligação entre o Planalto e o litoral. Como lidar com isso à medida que tem perspectivas também de recordes e mais recordes ao longo dos próximos anos? O próprio deputado federal Paulo Barbosa, quando esteve aqui no Jornal em Foco na semana passada, disse que o processo entre o início das discussões, licenças ambientais até a construção da obra, vai demorar uma década. A gente consegue esperar isso, professor? De forma nenhuma. Eu estava brincando com o Chico, estava falando que o Papai Noel este ano ele vai ter um trabalho danado, porque foram tantos projetos, tantas coisas pedidas e tantas coisas necessárias que nas últimas décadas ficaram para trás, que agora a impressão que a gente tem é que nós temos que fazer 20 anos em 5. E isso é verdade. Você tocou muito bem no sistema Anchieta Imigrantes, que é um absurdo você ter 10 pistas e apenas uma pista para descer, tecnicamente uma pista para descer caminhão. Eventualmente um caminhão pode utilizar outra pista para fazer uma ultrapassagem, mas nós sabemos hoje o que é a rodovia Anchieta, de uma concepção completamente ultrapassada. Ela já deixou de ser, ela serviria hoje para ser uma rodovia turística, como foi a Estrada Velha. Durante muito tempo a gente descia a Estrada Velha para ver a paisagem da Mata Atlântica, né? Então a Anchieta já era. E nós temos uma pista. Como é que a gente pode dizer que o porto com maior participação na corrente de comércio do Brasil, de 10 pistas, tem uma para descer o principal modal rodoviário, que é o caminhão? Ou seja, percebam que mais importante talvez que o túnel é a gente fazer as 2 obras. Claro. E a gente não conseguiu terminar o VLT.
A gente não consegue terminar um VLT, que é uma obra tecnicamente simples. Os chineses construíram lá em 6, 7 anos uma ponte e túnel de 56 quilômetros, né? Basicamente é como se ligasse Santos a São Paulo por uma ponte. Aquela obra maravilhosa lá que liga Macau a Hong Kong tem 56 quilômetros. São, se não me falha a memória, 6 quilômetros por debaixo da água e o resto tudo por cima, uma ponte maravilhosa. Eles levaram menos tempo para fazer essa obra no Oceano Pacífico, no Mar do Japão, no Mar da China, do que nós para a gente consertar, para conseguir terminar a obra da Campos Melo, que não acabou até agora. É incrível, né? E não vamos ligar nada a lugar nenhum. Também. Isso sem entrar no mérito da necessidade dessa ligação para o centro histórico, que poderia estar indo essa segunda fase para São Vicente, por exemplo. Seria, acho que, muito mais útil. Mas, enfim, professor, de fato, e considere que não apenas a questão dos caminhões na Anchieta, mas também os ônibus. Sim. Porque os ônibus também são obrigados a descer pela Via Anchieta. Ou seja, trazendo vários passageiros, uma estrada de risco. Então, é complicado. Isso realmente é uma prioridade, como bem disse o senhor, ao lado do túnel, ou seja, a lá Juscelino Kubitschek, era 50 anos em 5, né? Sim. Agora tem que ser 20 anos em 5. Né? 20 anos em 5. Nós postergamos muito, fomos deixando isso para o governo, que vou o PAC 1, PAC 2. A grande reclamação do primeiro PAC é de que a hora que o dinheiro apareceu não tinha projeto nenhum pronto. O projeto do túnel está pronto. O projeto da estrada não. Dos acessos portuários também não. Tem coisa que não pode ser feita pela autoridade portuária e você não vai querer passar a conta para o terminal portuário. Claro. Não, eu acho que de qualquer maneira, eu espero que as coisas caminhem com a devida celeridade. O ministro tem vindo aqui muito, está confiante, a própria direção da autoridade portuária também bastante otimista com relação ao início das obras, porque não é apenas o túnel talvez seja a cereja do bolo, mas tem o Parque Valongo, é importantíssimo, o terminal turístico, mas tudo isso, professor, nós vamos conversar bastante no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, vou pedir sua licença, professora Elite, e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de novembro, e hoje recebendo muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o professor universitário Hélio Alite, consultor portuário, especialista na matéria, e estamos conversando sobre Porto de Santos, enfim, sobre os projetos, como diz ele, que são aí há muitos, alguns são centenários, mas vamos ver, pelo menos há uma expectativa, a esperança de que as coisas avancem o quanto antes, sobretudo no que tange a ligação seca entre Santos e Guarujá, entre as duas margens, por meio de uma solução túnel. Mas também, Hélio, além da questão do túnel, nós temos também outros projetos importantes aos quais você já se referiu, e eu gostaria que você analisasse esses aspectos. Um é exatamente o Porto Valongo, o Parque Valongo, na entrada da cidade, e com a possível transferência do terminal turístico do Concais para o Valongo, porque ali o terminal está ao lado de um terminal de fertilizantes, o que é inadequado. Aqui em Santos tudo está certo no lugar errado, né? Na Praça José Bonifácio não está o José Bonifácio, está na Praça Rui Barbosa não está o Rui Barbosa. Não está o Rui Barbosa, está o Santos Dumont e está o Bartolomeu de Guzmão. O das Cubas está na Praça da República, ele não tinha a menor ideia de quem seria Fernando Peixoto e Magistro do Herói. Então está tudo certo no lugar. Agora, inclusive, e essa questão do Valongo é o seguinte, o terminal do Concais, você acredita, porque realmente as temporadas de cruzeiros marítimos, elas têm se revelado muito, assim, com muita movimentação a cada ano, melhorando mais. Mas temos esse problema do terminal turístico. E, de repente, há essa perspectiva da transferência para o Valongo, que seria muito melhor, quer dizer, ajudaria sensivelmente a revitalização, a sonhada revitalização do centro histórico. Você acredita nessa possibilidade, Hélio? Acredito, mas vejam bem, na história do Porto, o terminal de passageiros ele é novo, ele é uma criancinha, o Porto tem mais de 130 anos de idade, não é? E lá atrás foi feito um planejamento que resultou agora. Você pode imaginar se os Guinness tinham uma ideia do que seria hoje a atividade portuária em 2023, no século XXI? Eles tinham essa visão de que a coisa ia expandir e tal, e o Porto foi muito bem planejado. Claro. Ele tirou a Santos de uma situação de completamente abandono, era a cidade Black Town, né, que era o apelido que os navegantes davam por causa da falta de saneamento e tudo mais, e veio não somente os Guindy, né? Veio Francisco Saturnino de Brito e todo o conjunto de obras que mudou. Em alguns anos nós nos tornamos, como o apelido mudou, não era mais a cidade negra, né? Black Town, era a Barcelona da América do Sul. Será possível que há 130 anos atrás eles tinham competência para construir o maior porto da América Latina e agora a gente não consegue fazer correções de engenharia civil para poder ele funcionar? O que falta? O Valongo está numa situação absolutamente degradante. E continua sem resolver a questão do cruzamento rodoviário mais desastroso que nós temos. Falamos no parque, o primeiro parque lá atrás, que a gente ia fazer o tal do mergulhão. Aí ficamos discutindo o mergulhão em 5 anos. Aí alguém falou assim, bom, a gente ou vamos falar de túnel ou de mergulhão ou dos dois. Aí parou-se de falar de túnel, ficamos aí 5 anos sem falar de mergulhão e de túnel. Perdemos tempo. Claro. Perdemos tempo. A própria seção dos armazéns do 1 ao 4, quer dizer, está lá até agora que saiu. Quer dizer. Exatamente. E o Concais, ele já construiu o projeto que ele quer lá. 3 piers, bonitinho e tal. Resolveu a questão do calado, que a profundidade já era, né? Eles vão ter que fazer uma obra de dragagem ali, de contenção muito, muito grande. Não é só você construir o pier, né? Sem falar no todo o ambiente, né? Porque você hoje não tem um terminal de passageiro, o turista tem que atravessar as linhas férreas com a mala e tudo. Você não tem um lugar decente para parar carro, até melhorou um pouquinho, né? O armazém novo lá e tal, enfim, mas tem lá um cidadão lá que ganha dinheiro, de vez em quando ele bota os carros de todo mundo, enquanto o turista está navegando lá para Camboriú, o carro dele está na rua, jogado, né? Porque não tem lugar para pôr. Outro dia a CT fez a farra do boi lá, guinchou um monte de cara, o cara estava viajando com a mulher, nem tinha ideia que o carro dele estava apreendido. Acontecem essas coisas. Então a infraestrutura para turismo, aí depois fala, temos que dinamizar o turismo de negócios, temos que fazer isso, aquilo. Não é assim.
Não é assim. Há pouco você falou de Recife, você falou do que acontece no Norte e Nordeste. O Nordeste está muito melhor com relação a essa resolução desses problemas. O porto do Pecém foi comprado pelo porto de Roterdã, lá no Ceará. Você tem uma outra pegada. Eles estão cientes de que o caminho mais distante entre o Brasil e a Europa é pelo Nordeste. Melhorando a infraestrutura deles, vamos cá com a nossa. A nossa grande vantagem é geográfica. Nós somos aqui, vamos dizer assim, a rodoviária em que todos os navios de todas as rotas param por aqui. Nós estamos conectados com 200 países, 200 portos, perdão. Com 200 portos nós estamos conectados. Ainda bem pouco tempo que a gente está conectado com os portos lá da Crimeia, Sebastopol, que é russo, e com o porto de Odessa, na Ucrânia. A gente vai para todo lugar. Nós estamos lá para São Petersburgo, aí, enfim, 200 portos nós estamos conectados com 600 destinos diferentes. Então essa é a importância do nosso porto. Agora, se isso aí não movimenta a balança comercial, se não traz a riqueza para os cofres públicos de alguma maneira, não somente para o Ministério, enfim, e todo o bem social e econômico que ele produz, para que nós precisamos de um porto? O porto é importante para o dono da carga, para o dono do navio. E para a região? Claro. E para o país? Não, sem dúvida nenhuma. E o que se espera é que agora, o que não se pode demorar tanto tempo, porque realmente a situação ali do terminal turístico, cada vez recebendo mais navios, precisa ser melhorado quanto antes. Sim. O Valongo seria uma boa solução na sua Sim, seria uma boa solução, mas o conjunto de obra de intervenção civil é muito grande. A revitalização do centro, há um potencial, inclusive lá tem um hotel lá que está capacidade pela metade, né, e tal. Então você tem como consertar aquilo lá. Me lembra, o centro histórico de Santos Valongo, ele me lembra muito o centro histórico de Antuérpia. Que se tornou um lugar muito agradável, maravilhoso para gastronomia, que foi mais ou menos um sonho que teve lá atrás. Muita gente foi atraída para o Centro Histórico de Santos com aquela coisa de que a Petrobras ia colocar lá as 3 torres, né, o pré-sal ia surgir das torneiras, não sei o que ia acontecer, aqui ia virar Dubai, né, e tem até um poeta aqui de Santos que acabou falando assim, sim, Dubai do Brejo. Aí virou meme, né? Enfim, virou Dubai do Brejo, porque aquilo parou. Aquele projeto de Petrobras, nós fomos roubados pela Petrobras. Na verdade, aquele projeto todo virou água, né? E quando eu vi lá que no telhado, no teto lá do prédio da Petrobras, que seria um heliponto, eles plantaram grama, ali eu falei assim, não vai sair. Não vai sair. Vamos ficar só nesse prédio. E aí houve um reflexo negativo em tudo aquilo que se planejou para o Valongo, né? A área noturna, não chegar de automóvel, enfim, se falou um monte de coisa. Era para o VLT ter começado por lá. Enfim, são projetos e que acabaram não dando certo, por aquela razão. E agora é uma nova tentativa essa com relação ao Valongo. É importante, o Valongo é uma região, ali nós temos o Museu Pelé, nós temos o Santuário de Santo Antônio do Valongo, temos a própria sede da Secretaria de Turismo, o restaurante escola, ou seja, uma série de estação, o bonde, ou seja, tem uma série de atrativos e que se nós conseguíssemos urbanizar toda aquela região, como há o projeto da Prefeitura nesse sentido, certamente o processo de revitalização, acho que aí, começando por ali, terá êxito, é o que todos nós esperamos. Ainda mais com o novo terminal turístico, o novo terminal de passageiro ali no Valongo. É difícil, cara, mas que até onde se sabe há recursos para tanto. Sim. Muito bem. Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Professor, pegando o gancho que você está comentando sobre a possível transferência, claro que isso ainda tem que acertar detalhes. O próprio ministro teve semana passada aqui falando sobre o avanço aí das discussões dessa possível transferência para os terminais 1, 2, 3 e, obviamente, de forma paralela também o futuro aeroporto de Guarujá é outra novela que a gente tem nesse sentido. Mas é uma coisa que ainda tenho dúvida ali, professor, porque a gente tem a questão logística também naquele espaço, né? Como conviver, e aí passa, obviamente, caminhões, aí, ônibus, principalmente os ônibus que levam os turistas, os passageiros, para aquela área
porque tem uma linha ferroviária paralela ali, e ali um lugar bem estreito nesse aspecto, né? Eu gostaria de saber qual é a ideia, a experiência, assim, como evitar esse conflito que será inevitável. Isso é uma proposta de usar um pedaço daquele terminal ali, onde está o aeroporto ali, nesse sentido, mas é possível aí, como lidar com esse aspecto, até porque é muito bonito, até a questão do próprio Parque Novo, né, que deve ser entregue até meados do ano que vem, mas também tem a logística, o estacionamento, e a gente sabe que não é tão simples assim, a gente não consegue nem entregar direito uma passarela que já está quebrada, né? Imagina aí como lidar com essa situação. Gostaria de saber também, em termos de logística, como lidar com esse cenário caso você aumente a demanda que deve acontecer naquela região e quais tipos de intervenções serão necessárias nesse sentido. De Maria, você viu que nós não fizemos a lição de casa, né? Não fizemos a lição de casa a partir desse simples exemplo da passarela ali atrás da alfândega, né? A gente já tinha uma que era muito ruim, não servia para nada, um negócio absolutamente fora do contexto urbanístico. E deixou a região muito degradada, aquela passarela de concreto. Depois, mais recentemente, nós construímos uma que não serviu para a sua finalidade. E agora nós temos um desafio, e pelo menos está visto no projeto da Concais, eu vi uma passarela maior, não é? Um espaço de acesso de novo por cima, e é muito complicado a obra do mergulhão. O mergulhão ele foi concebido dele ser paralelo. O trem tem que descer, né? O trem desceria, o caminhão também, alguma coisa do tipo. Mas na verdade a obra é inversa. Eles não têm que descer. Eles não vai ser fácil. Hoje você tem um caminhão que vai até a ponta da praia, leva grão. Você tem um caminhão que vai até a ponta da praia, leva grão. E o caminho de volta também. Então você percebe que o porto hoje ele ficou espremido pela cidade, e a necessidade da gente fazer uma intervenção dessa magnitude. Passa pelo mergulhão de pessoas, né? Uma passagem menor, não é uma obra fácil, é uma obra bastante complicada. Ela vai ter que ter aí uma engenharia muito especializada no sentido de fazer o desvio do ramal ferroviário e também das pistas rodoviárias para você fazer uma intervenção passo a passo, segura por debaixo para as pessoas. Uma coisa bonita, que eu conheço vários exemplos nos portos do norte da Europa, uma obra completamente tranquila. Você não tem como você colocar junto o tráfego dos modais com as pessoas. Não vai ser por passarelas aéreas, não deu certo já esse modelo, não é uma obra fácil, é um negócio bastante extenso. E, enfim, existem soluções que é só a gente olhar direitinho os projetos de excelência no mundo. Nos seminários, o pessoal vai. A missão de portuários, aqui de empresários, eles vão para o Porto A, vão para o Porto B, vão para Dubai, vão para o norte da Europa. Eles não aprendem. Eles não sabem o que é. Essa intervenção vale para Santos. Porque quando eu vou lá, eu falo assim: isso é cara de Santos, dá para fazer. Os caras fizeram isso aí em 6 meses. Mas a gente não consegue. Eu não sei se são muitos poderes em conflitos, eu não sei se é muita gente querendo mudar, pouca vontade política, né? Ou um represamento de dinheiro para ir para outro lugar. Eu costumo dizer que o Porto de Santos acabou construindo Sepetiba, que hoje é Itaguaí, construiu o Porto A, o Porto B, o Porto C. É difícil. É difícil. É difícil. Mas nós temos uma missão, não tem jeito. O terminal de passageiro vai ter que ir para lá. Nós temos que construir uma nova pista, porque o Anchieta imigrante já era. Nós vamos ter que atravessar a margem para a margem esquerda e vice-versa. Definitivamente, é uma questão matemática, como eu te falei. Não vai dar para postergar essa obra. O Márcio França, quando ele chegou aqui, ele tinha aí essa concepção bem clara. Eu percebi, pode ter muitos inimigos, pode ter gente que não gosta do Márcio França. Eu adorei o discurso dele, que estava conjunto com o discurso do governador do estado. E aí junta o governador do estado, junta o ministro dos portos, né? Claro. E junta o prefeito de Santos. Claro. O prefeito de Santos ele estava na frente parlamentar da ligação Santos-Guarujá, quando a gente estava no Instituto Impacto. Tive a honra de trabalhar com o Rogério dos Santos, e ali nós fizemos um projeto que olhava como que eram as ligações. Nós estudamos pontes e túneis em 12 países.
E apresentamos na Assembleia Legislativa. Eu nem sei que ano foi isso, acho que foi 2008, mais ou menos. Não é? Nós estamos passou 10 anos, nada. Nós estamos indo para o 20º ano, depois da frente parlamentar, não vou nem citar o Enéas Marini em 1927. E não saiu do papel ainda. E o problema não é dinheiro. Pois é. Infelizmente, essas coisas que não se explicam são chamadas lendas urbanas do município de Santos, enfim. Mas, de qualquer maneira, é o que temos hoje, viu, meu caro? E temos que acreditar que isto vai dar certo. Como diz você, é uma certeza matemática. Não se sabe quando. Sim. Mas, de qualquer maneira, tem que ser feito. A propósito, me diga uma coisa. Você é um especialista do setor. E nós aqui trazemos vários especialistas do setor portuário, da questão ambiental. E é um tema que motiva e preocupa muita gente, que é a questão da dragagem de aprofundamento, né? Que é a de manutenção, que tem que ser feita normalmente, mas tem também a dragagem de aprofundamento, hoje em dia com os navios cada vez maiores, como você se referiu agora, mas que essa dragagem de aprofundamento estaria afetando todo o sistema de praias de Santos, inclusive a ponta da praia, uma faixa de areia desaparecendo, sendo reduzida, enfim, já avançando para outras praias, como as praias de Aparecida e até mesmo do Embaré, todo esse processo de erosão, de movimentação de águas da maré, enfim, e muitos especialistas atribuem isso à dragagem de aprofundamento. Como é que você se coloca, Hélio, você como especialista, estudioso dessa questão? De fato, a dragagem afeta a praia como um todo? Olha, nós temos exemplos históricos, né? Eu vou dar o mais recente, que foi em 2016, em abril de 2016, nós tivemos uma das maiores e mais importantes ressacas já verificadas aqui. Eu até brinco, não era para brincar, mas a gente brinca que naquele dia, Netuno e Zeus foram comer picanha dentro do Tertúlia, fazendo mexendo, desculpa aqui, porque o mar chegou dentro do Tertúlia, né? E as garagens todas foram inundadas. E ali destruiu pela 20ª vez o deck do pescador, para gerar a 20ª obra. E naquele momento, o que tinha acontecido? A dragagem tinha ficado suspensa por aqueles embrólios contratuais, não dá, pode, não pode, libera, não libera, faz, não faz, descontrata a empresa. E de repente, em 2016, um pouquinho antes, eles fizeram uma grande intervenção nas boias 1 e 2, na entrada do canal, uma grande intervenção. Fizeram um valão lá, para melhorar a entrada. Estava com 13, sei lá, alguma coisa, estava precisando de 16 ali. A entrada do canal ela é bem profunda. Quando chega ali naquele pedacinho, dá pouca farinha ali, o pessoal acha que ali é profundo, viu? Por conta da hidrodinâmica e tudo mais. Mas o problema estava lá na boia. Então fizeram uma grande obra de dragagem, uma incisiva obra de dragagem, e nós convidamos o Netuno para vir comer a picanha. Porque você aumentou a pressão hidrodinâmica e ali você gerou, na verdade, você fabricou uma ressaca. Isso foi parar na Universidade de São Paulo, a equipe lá do Manfredini, para estudar se foi impacto da dragagem ou não. Foram feitos vários debates com relação a isso e não se deu a cartada, foi ou não foi. Mas é fato que a obra de dragagem no mundo todo, em qualquer atividade portuária, ela traz complicações desse gênero, né? Faixa de areia, aumento nós já estamos tendo um fenômeno mundial de aumento das águas. Somando-se tudo isso, nós estamos convidando de novo o Netuno e os Zeus para vir tomar uma caipirinha aqui do lado de cá. Porque tem se tomado providências assim, paliativas, como aquelas ecobags, feita em parceria com técnicos da Unicamp, mas são soluções paliativas. Sim, né? Mas elas ajudaram, mas não é a solução definitiva. Exatamente. Né? Isso passa por um estudo maior, até porque, você pode ver, durante muito tempo a municipalidade não tinha envolvimento com relação aos projetos de dragagem. Isso era o problema da autoridade portuária, que ela que banca. Ela tem que dragar berço de atracação, bacia de evolução, onde faz a manobra, e o canal de navegação. São 3 tipos de dragagem que são feitas. Onde o navio encosta, onde o navio se movimenta e onde ele faz o giro, né? E tudo isso aí era projeto de autoridade portuária. Hoje já há um consenso de que essas informações têm que ser transparentes, os modelos de construção têm que ser apresentados, não ficou burocrático, não, ficou mais claro a coisa. Tem que ser assim, né? Tem que ser dessa forma. Professor, vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o professor universitário Hélio Alite, consultor portuário, especialista no tema. Eu queria ouvir agora o Fernando de Maria, que certamente tem várias perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Primeiro, agradecer ao Paulo Eduardo Costa, que está participando conosco aqui, mandando um abraço para o nosso convidado, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Também o professor Haddad, o professor Elias Haddad, que está vindo de Franca aí, mas ele mandou uma mensagem aí, que lembra aí que o professor Hélio, que
colocou aí, deu a oportunidade para ele começar a lecionar. Muito obrigado, professor Elias, e também o advogado Bruno Neves, também, que está conosco também, dando bom dia também para o nosso convidado. Professor, na semana passada, o ministro esteve aqui, junto com o presidente da autoridade portuária, Anderson Conini, a possibilidade de duas áreas de transferência para os caminhoneiros efetivamente colocarem seus caminhões aí, e obviamente há uma expectativa, o presidente da autoridade portuária já disse que há uma expectativa de uso, até vai haver o lançamento do edital no início do próximo ano, de uma grande área que vai ser como se fosse um pátio aí para os caminhoneiros, aí, uma área enorme aí de 500 metros quadrados, aí, nesse sentido, vai ter uma possibilidade maior de diminuir. Porque diminuir o volume de tráfego que o senhor comentou, né? Por exemplo, o Batom tem sofrido muito com essa questão do volume de caminhões, né? A questão dos horários, que muitas vezes, apesar do agendamento, a gente percebe que ainda existem algumas complicações, e isso atrapalha a vida de todo mundo. Então, muitas vezes, a pessoa acaba sendo prejudicada nesse sentido por causa desses famosos viras, enfim, os horários muitas vezes são respeitados, enfim. Dentro desse cenário, professor, o que fazer? Aí, o senhor acredita que esses caminhos aí, inclusive o prefeito Rogério Santos disse que vai facilitar aí aquela área que vai ser para construção ali na Areia Branca, os caminhões vão sair de lá, apesar dos caminhões ainda estarem lá, temos até fotos disso aí, saindo de lá justamente para poder ir para a Avenida Mário Covas. Como é que essa convivência aí dos caminhões, que é o grande desafio entre, obviamente, a cidade, né, as cidades como um todo, e, é claro, também o progresso, o desenvolvimento e o crescimento do porto. Como lidar com essa situação aí e quais ideias e quais projetos o senhor que teve aí passagem, conhece dezenas de portos, pode aí servir como exemplo, como o senhor citou, portos do exterior que podem contribuir aí para a gente ter aí exemplos aqui para o Porto de Santos. Lembrando que as projeções com relação à movimentação de carga são interessantes. Vamos lá. Terminamos o ano passado, o ano de 2022, com 162 milhões de toneladas. E as projeções para os próximos 2, 3 anos são de que o Porto de Santos vai atingir 200 milhões de toneladas. Então, estamos engordando, porém, a gente tem que apertar o cinto, né? A gente tem que entender que os projetos, eles têm que sair, não somente sair do papel, mas eles têm que ser de excelência do ponto de vista estratégico, de localização e construtivos. Como se fala que São Vicente está interessado em fazer parte do complexo portuário, a gente precisa botar tudo isso dentro de um plano de desenvolvimento. Já fizemos vários PDZs do porto, né, de saneamento do porto. Tivemos que criar a perimetral saiu do papel e agora nós temos esse desafio enorme de entender que nós vamos logo bater 200 milhões de toneladas com a infraestrutura da década de 70. É complicado, a infraestrutura da década de 70, porque a Anchieta lá estava, depois a Imigrantes veio em dois momentos diferentes da história, e tudo aquilo que está lá montado lá está tudo funcionando aqui. Agora nós temos todas essas missões para a gente proporcionar o desenvolvimento urbano, que óbvio vai ser positivo para Praia Grande. Está lá o projeto do Andaraguá, para São Vicente, que está agora se candidatando a ser uma área de buffers, né, que pode ser uma área de transbordos de containers, depois não tem que entrar mais no futuro o caminhão dentro da cidade de Santos, ela vir de trem. Sim. Seria um cenário claro, possível de você imaginar e de concretizar. Você tira completamente o caminhão, que é o que já está acontecendo. Sim. O agronegócio já fez isso, está acabando com o caminhão, você já não tem mais aquelas filas enormes na ponta da praia para descarregar soja, milho e açúcar, etc, etc, etc. Então, esse é o cenário que estamos pela frente. Nós vamos bater o recorde de 200 milhões de toneladas com a infraestrutura da década de 70. Por isso, investir na infraestrutura se impõe. É o grande desafio, não é, professor? É o grande desafio que fica para o governo do Estado. O governo do Estado parece que está empenhado nessa questão, para o governo federal, para os governos municipais, porque senão a região vai colapsar. Mais um pouco vai entrar em colapso se essa infraestrutura não for renovada.
não lhe parece, professor? Exatamente. E quando finalmente você tem uma obra de vulto, como é a obra do VLT, ela é uma obra que não resolve todos os problemas. Sim. Porque ela não está na praia, ela não está ligando a praia ao centro, ela não vai da ponta da praia até Itaém. Era possível isso acontecer tranquilamente, é um projeto integrado. Por isso que se falou em metropolização, para a gente poder ter uma série de coisas integradas. E parece que quando você sai de Santos e vai para São Vicente é outro planeta, né? E quase que não tem divisa. A gente tem uma divisa lá dos tambores e aquela onde tinha lá o pescadorzinho que não tem mais, mas parece que quando você sai de Santos para São Vicente, de São Vicente para Santos é outra coisa. Em São Vicente tem uma motofaixa. Quando você vira ali no Itararé, a motofaixa desaparece em Santos. Ela não funciona para Santos. Pois é. É a perspectiva metropolitana que só existe no papel. Sim. Porque quando foi criada com a melhor das intenções pelo saudoso governador Mário Covas, e na verdade ficou só na criação, porque de fato, por razões, N razões, por razões políticas, uma certa fogueira de vaidades e sobretudo a ineficiência. Francisco, em coisas simples, olha lá, a faixa do, quando você estende o braço para atravessar a rua, a faixa viva foi instituída em Santos, por que todo mundo não fez? Pois é. E, no entanto, chegando para o país, diversas cidades, as pessoas param, os motoristas param, independente de você sinalizar. Chegou na faixa de segurança, o motorista para. Não é? Questão de educação, sobretudo por questão de educação. Bom, imagine o senhor uma região que não conseguiu ainda instituir o selo metropolitano de turismo, permitindo que vans e ônibus entrem em todas as cidades, porque não tem sentido, o senhor acabou de dizer, o senhor sai de Santos, entra em São Vicente e nem percebe. Quer dizer, esse selo garantiria essa passagem. Uma questão de entendimento apenas, mas não se consegue, infelizmente. Professor, nós já estamos no último bloco do programa. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho de política. E digo isso porque o senhor já foi candidato a prefeito, né? Já teve a experiência como candidato a prefeito. Teremos eleições municipais no ano que vem, daqui a menos de um ano. Eleições para a Câmara, para o Legislativo e também para o Executivo. O senhor cogita, professor, disputar a eleição novamente? Não cogito, porque o meu perfil não é de legislativo, não me vejo na Câmara. Sim. Não me vejo. E se estivesse lá eu ia ficar muito entediado, talvez fosse mexer com a minha depressão, porque as coisas não acontecem nas câmaras. Não vou criticar a Câmara de Santos, Guarujá, enfim, as coisas não acontecem. E quando acontecem, basicamente elas não são do interesse popular. Então eu não tenho perfil de legislativo, tenho perfil de executivo. Talvez eu fosse ajudar bastante a municipalidade numa secretaria. Eu tenho vários projetos, a gente tem vários projetos. Durante muito tempo eu trabalhei e estudei em cidades portuárias no mundo todo. Graças a Deus as universidades locais me deram essa possibilidade. Que bom o Elias Salim tá aí, palmeirense da Gema, ele sabe como é que foi essa minha trajetória. Eu tenho a honra e a graça de trazer esse menino para a academia, que é um dos maiores professores que eu já vi atuar. Então ele sabe o quanto que eu vivi, chegava aqui, olha, está acontecendo tal coisa, a gente pode tranquilamente fazer o nosso modelo parecido com os caras, enfim. Sim. E não foi. Contribuindo como assessoria, como auxiliar. Isso, eu acho que eu seria um bom secretário. Certo. Um bom adjunto. Mas disputa de prefeitura não mais. Não me vejo distribuindo santinho, não me vejo participando daquela muvuca toda. Os debates, né? A adrenalina sobe, é legal pra caramba. Eu acho que até me saí bem nos debates entre os prefeitos, né? Eu era um franco atirador, mas não era um oportunista, eu estava com um projeto. Eu peguei um projeto da cidade, Rotterdam, Cidade e Mundo, né? Traduzi, vi o que podia servir para nós e montei um projeto muito interessante de uma cidade portuária que ia repercutir em toda a região. Mas eu não tenho um perfil para pedir voto. Como é que o senhor vê a disputa hoje? Porque o prefeito Rogério Santos já anunciou aqui, até aqui em primeira mão, a sua candidatura à reeleição pelos republicanos. Provavelmente, embora não tenha ainda se manifestado oficialmente, é possível que a deputada federal Rosana Vale também seja candidata. Pelo menos ela não admitiu ainda, não afirmou categoricamente que é candidata, mas de qualquer maneira os comentários são intensos de que ela poderá ser candidata. E, entre outros nomes, possivelmente a esquerda lançará um nome, enfim. Como é que o senhor vê o cenário eleitoral em Santos para daqui a menos de um ano? Parece campeonato nacional, a briga está boa no alto da tabela e tá boa na parte de baixo da tabela, né? Uhum. A eleição promete muito. Meu querido amigo
flamenguista Rogério Santos, ele tá fazendo, eu acho que está fazendo uma... Eu sou suspeito para falar do Rogério, que eu trabalhei com ele no Instituto Impacto, então eu sei o homem que ele é, o amigo que ele é também, enfim. A briga vai ser boa, eu acho que vai ser bem complicado para a Rosana vem com mais rejeição, eu acho que ela vai vir com mais rejeição. O Rogério, ele vai ter que ter uma força muito grande do seu grande padrinho político, que é Paulo Alexandre Barbosa. Isso vai ser muito importante. Se o próprio Paulo Alexandre Barbosa não se decidir a participar, aí que a briga vai ficar boa mesmo, não é? De qualquer maneira, ele é deputado federal, parece que o prefeito Rogério Santos já assegurou a sua candidatura como a reeleição. Mas está muito bem representada a cidade. Muito bem, então diante disso, agora, o Fernando, já estamos mais ou menos no limite do programa, eu queria reservar para você esses minutos finais, Fernando, por favor. Pegando, o professor já colocou aí claramente aí o seu papel dentro das eleições do próximo ano, mas até pegando essa brecha aí que ele falou do papel das universidades, né? De que maneira as universidades aqui, tanto públicas como as particulares, podem contribuir aí para o desenvolvimento regional. Elas têm cumprido o seu papel, professor? Você acha que o papel das universidades tem sido a contento aí, ou às vezes vários projetos são realizados e acabam ficando engavetados por falta de oportunidades aí? Como o senhor vê esse assunto aí, de que maneira poderia haver uma maior contribuição nesse aspecto? As universidades têm recebido uma demanda muito forte de formação de pessoas e melhora da qualidade dos conteúdos formativos das pessoas que trabalham na área portuária. E ela tem se dedicado muito a isso. Os terminais, eles têm implementado tecnologias. Nós acabamos de receber no Porto de Santos agora, especialmente no terminal da Santos Brasil, na margem esquerda, novos equipamentos que os transtainers, que eram basicamente movidos com energia a diesel e parte dela elétrica, e hoje são equipamentos elétricos. Isso vai para dentro das universidades, isso acaba virando em soluções e acaba virando em necessidades de você entender que nós estamos aí numa linha de automação cada vez mais certa, não é? E as universidades, elas têm contribuído hoje com a formação das pessoas e a abertura de cursos para atender as demandas dos terminais. Não tem sido fácil, não, porque eles vêm com a mundialização da atividade deles. Nós temos aí o DP World Santos, Dubai Ports, filial Santos, nós temos aí a Maersk e a MSC na margem direita, lá no Brasil Terminal Portuário. Enfim, nós temos todo o corredor do agronegócio com empresas multinacionais. Então, eu costumo dizer, o navio que atraca aqui é o navio que atraca lá, e vice-versa. Não tem como a gente oferecer uma atividade portuária, um segmento portuário e toda a sua logística numa qualidade inferior, numa insegurança, vamos dizer assim, laboral, e também a produtividade em relação aos demais portos. Posso garantir para você, Fernando de Maria, que a produtividade que a gente tem hoje em vários terminais é idêntica ao que acontece em Rotterdam, em Antuérpia, em Hamburgo, em qualquer outro porto mundial, em Xangai. É a mesma coisa, os 35 containers por hora, aquelas medidas de produtividade por grãos e tudo mais. Nós estamos na risca, estamos no campeonato, estamos na primeira divisão. A atividade portuária na nossa região, ela faz parte da primeira divisão da logística portuária mundial. Muito bem, professor Hélio Alitti. Tivemos hoje no programa a verdadeira aula sobre porto. Não é, professor? O professor que continua no CENEP, né, professor? Como Sim. Está? Lá no Centro de Excelência Portuária? Sim, eu sou professor lá, gosto muito das aulas, né? Nós temos lá o projeto do Centro de Operações, uma réplica do que acontece na praticagem, no próprio Centro de Operações da Autoridade Portuária. Nós construímos um equipamento para as pessoas, né? Uma mesa de 12 metros de comprimento, em alto relevo, com várias telas que simulam tudo o que acontece no porto em tempo real. A gente tem lá o satélite AIS funcionando, dizendo onde está o navio, para onde ele vai atracar. Temos lá toda a projeção de onde estão as cargas no Porto de Santos, e as universidades todas. E as escolas de ensino médio também. Têm feito visitas para conhecer esse equipamento e aprender o que são as operações marítimas e as operações portuárias. Muito bem. Este é o professor universitário Hélio Alitti, que é um consultor portuário, especialista no setor, nosso entrevistado de hoje. Professor Hélio, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença,
e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos e conhecimento do setor portuário. Muito obrigado. Muito obrigado, Scala. Foi um prazer enorme voltar aqui. Eu gosto muito da casa, um estúdio maravilhoso. Encontrar os amigos aí de Maria e a turma que estava ali com ele, pesos pesados que estava aí mandando abraço pra gente. Conte comigo. Foi uma grande honra. Muito bem, muito obrigado. A honra foi nossa, professor Hélio Alite. E assim chegamos ao final. Queria agradecer também a participação do Fernando e Maria, brilhante como sempre, da equipe técnica em nome do Felipe, e sobretudo a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.